Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Que bom ter você mais uma vez. Começa agora o nosso Bíblia Fácil Podcast. É um prazer receber você que pela primeira vez está chegando por aqui porque recebeu um convite de um colega, alguém te enviou um link aí no WhatsApp e você está conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como eu sempre digo, pode puxar a cadeira e sentar porque você já é de casa. Para você que já nos acompanha, que está aí super animado porque tem sido motivado a estudar mais a palavra de Deus e está aprendendo verdades que antes você não conhecia, hoje nós vamos seguir por mais um tema que é extremamente importante para mim e para você. Você já ouviu falar sobre graça? Talvez você pertença a uma denominação que usa a graça para dizer que Jesus já nos salvou, o que importa é o nosso coração e está tudo certo. Mas e a lei de Deus? Será que a graça veio para retirar a lei? Será que uma complementa a outra? Ou, tendo a graça, não precisamos mais da lei? Ufa, fiz um monte de perguntas, né? É só para começar a já instigar você no nosso Bíblia Fácil Podcast, que começa agora. E eu tenho sempre a honra de receber, não só receber, mas estar aqui com ele, para aprender cada vez mais, Pastor Felipe Amorim. Hoje já é um dia daqueles que eu começo dizendo, ufa, lá vem as perguntas, hein? Eita, Axel, eu estou imaginando já o seu celular aí cheio de perguntas, mas é bom estar com você aqui, com nossos amigos de casa, da rádio, do NT Play, do YouTube, para a gente conversar sobre a Bíblia, né? Aqui no Bíblia Fácil a gente conversa sobre a Bíblia e o que está de Gênesis 1 Apocalipse 22 é nosso tema, né? Mas a gente tem um convidado muito especial, que é uma pessoa que eu admiro demais, e ele é advogado. Eu vou apresentar primeiro quem é, depois eu digo o que ele é. Então, é o doutor Augusto. Seja bem-vindo, doutor Augusto. Veja, o doutor Augusto, para você que não conhece, ele é o advogado-geral da Novo Tempo, né? Nós temos aqui um escritório com quantos advogados, doutor Augusto? Cinco advogados, ele chefia, né? Lidera esse escritório, mas além de advogar, ele também é um grande cristão, um cara que gosta da Bíblia, um cara que... Por isso que ele está aqui, não é só porque ele é advogado, mas é porque ele é um advogado que gosta da Bíblia. Amigo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Eu gostei disso, eu acho que nosso papel aqui é de missionários mesmo, eu sou um missionário. Acaba que eu exerço a minha missão sendo também um advogado. É uma alegria para mim estar com vocês e tratar desse tema que para mim é bastante interessante e um tema de casa, né? Lei. Lei. Você conhece bem das leis, né? Mas veja, Axa, você quer começar com a pergunta ou como é que a gente começa? Você que diz aí. Eu quero começar com você fazendo aquela oração poderosa, poderosa, porque hoje eu acho que é esquecido. um tema que vai, assim, chamar, assim, a atenção de muitas pessoas, porque geralmente as pessoas dizem que se tem a graça, tá tudo certo, né? Então, para que advogado, se a lei não é mais importante? Então, vamos começar por isso? Vamos orar, então, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra em nossas mãos. Nós queremos hoje conversar a respeito da Tua palavra e tirar as nossas conclusões a partir dela. Por favor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o senhor já quer começar com pergunta, né? Eu perguntei para a gente ir aquecendo aqui o negócio. Vamos lá. Já temos a nossa primeira pergunta do Leonardo. Ei, Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Ele diz assim, olá, Pastor Felipe. Olá, Leonardo. Isso. Por que parece que a graça incomoda tanto a vocês que são adventistas, pastor? Nossa, mas que... Olha... Já começou assim, bombando. Só parece, Leonardo. Pelo contrário, a gente ama a graça de Deus e a gente só está aqui por causa da graça de Deus. Te incomoda a graça, doutor? Eu queria entender, né, de onde que vem essa ideia, né? A graça é o que nos salva, né? Essa misericórdia. Às vezes incomoda a lei, isso às vezes incomoda, mas tem que levar em conjunto. A graça de Deus nunca nos incomoda, Leonardo. Se você está aí nos assistindo, tira isso do seu coração. Aqui na Igreja Adventista, como você citou, nós amamos a graça de Deus, valorizamos a graça de Deus e só estamos aqui por causa da graça de Deus. Nós cremos na graça. Acho que essa frase precisa ficar bem marcada, né? Nós cremos na graça de Cristo conforme a Bíblia descreve. É que, às vezes, a gente vê por aí uma certa oposição entre a graça e a lei, né? Como se uma coisa não pudesse existir com outra coisa. Eu estava vendo um vídeo há algum tempo e a pessoa que estava falando dizia assim, olha, se você falar da lei, você anulou a graça de Deus. Se você falar da graça, você não precisa falar da lei. Como se fossem duas coisas que estão separadas, né, doutor Augusto? Mas a gente que conhece a Bíblia, a gente percebe que não tem essa separação, né?
Eu pensei sobre isso ontem, por uma coincidência, aconteceu de eu fazer uma tarefa lá em casa, que é do meu filho. Aham. Então, existem alguns combinados, toda casa tem isso, e lá o Davi, ele é responsável pela louça, né? Tanto lavar a louça quanto guardar a louça. Mas o dia foi muito corrido e ele não conseguiu fazer isso. Eu fui lá e fiz para ele. Eu guardei a louça, coloquei a outra louça para lavar e depois eu passei lá no quarto dele e falei, filho, eu fiz a sua tarefa. Não custou nada. Isso foi a graça. Isso quer dizer que você nunca mais precisa fazer essa tarefa de guardar a louça, de lavar a louça. E assim, foi uma lição até para mim, né? Mas instantaneamente ficou claro que existe uma relação muito íntima entre a lei e a graça, entre a obrigação que a gente não cumpre e a graça de alguém que vai e faz aquilo por nós. Assim, você, tratando dessa questão da lei humana mesmo, né? Uma vez eu estava ouvindo um advogado falando e tal, e ele dizia que as pessoas têm muita dificuldade com as suas obrigações e muito afã pelos seus direitos, né? Assim, parece que a gente quer tudo que vem para nós, mas o que é nossa obrigação parece que a gente tem uma certa resistência, né? Se coloca sempre na balança o ônus e o bônus, se fala muito nisso, né? As pessoas às vezes querem os bônus, mas não querem os ônus. E eu vou além. A gente reconhece a injustiça quando ela nos afeta, quando ela nos atinge. Raramente a gente percebe a injustiça quando ela nos favorece. Então, são conceitos a serem considerados. Olha, eu quero ler aqui para o Leonardo. Eu fiquei preocupado com a pergunta do Leonardo aí, porque pode ser que mais alguém tenha essa impressão assim, os adventistas não gostam da graça de Deus. Então, acho que a gente podia começar aqui falando como nós cremos que nós somos salvos, tá bom? Eu vou ler Efésios capítulo 2, versículo 8. Esse é um dos textos, né? Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras para que ninguém se glorie. Então, esse texto aqui é um texto que nós cremos piamente, como todos os outros textos da Bíblia. Nós cremos que somos salvos pela graça mediante a fé. E como é que funciona esse processo? A fé é como se fosse a mão que agarra a graça de Deus ou que agarra o presente. É mais ou menos assim, vamos imaginar que você está passando na rua e alguém muito generoso te estende uma nota de R$100. Bem, você pode passar por aquela nota e ir embora e não pegar, ou você pode estender a sua mão e pegar aquela nota de R$100 sem que você tenha feito nada para aquilo. A nota de R$100 é como se fosse a salvação, e a fé é a minha mão estendendo para pegar. Então, assim, quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, a graça não nos incomoda, pelo contrário, a graça nos enche de alegria, porque se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaria salvo. Exatamente. Mas olha só, pastor, o senhor já começou a trazer aí na Bíblia, e a Joana Dark de Itajaí, Santa Catarina, beijo Povo pra bom de você. Santa Catarina, morei lá já. Ai, que bom. Ela diz assim, ó, Gálatas 5 diz, vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. E aí, pastor? Ela está certíssima ao ler a Bíblia. A gente precisa entender esse texto, né? Vamos lá. O povo já traz o texto para mim, já facilita, né? Porque quando o povo pergunta assim, onde é que está o texto tal? Vontade que eu tenho de dizer assim, olha, pergunta o Leandro Quadros, que ele sabe mais do que eu. Mas veja, o que Paulo estava falando aqui em Gálatas capítulo 5? Quando ele diz que aquele que tenta se justificar pela lei se separou da graça. É só você voltar um versículo. E, doutor Augusto, eu não sei se do ponto de vista da interpretação da lei, assim, dos homens acontece isso, mas às vezes a pessoa lê um versículo e cria uma teologia em cima dele, assim, ó, tá vendo? Tá dizendo que não é mais para guardar a lei. Vamos voltar um versículo aqui. Ela citou Gálatas 5:3, né? 5:3. 5:4 ela citou. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. A gente vai voltar 2 versículos, para o versículo 2. Ele diz assim, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Aí ele diz, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Sobre que lei Paulo está falando aqui? Ele está falando das leis cerimoniais. O que estava acontecendo em Gálatas? E é importante a gente entender isso.
Paulo escreve a carta aos Gálatas para corrigir um monte de coisa que estava errado na igreja. Se você for lá para o capítulo 1, ó, Paulo lá no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que estava acontecendo? A igreja da Galácia recebeu um monte de judaizantes. E esses judaizantes estavam dizendo assim, olha, vocês aceitaram a graça de Cristo e tal, mas tem que continuar fazendo circuncisão. E a circuncisão, Paulo já tinha explicado que ela morreu na cruz, porque Jesus cumpriu o significado espiritual da circuncisão. Então, Paulo está dizendo aqui, se vocês quiserem ser justificados pela lei cerimonial, vocês caíram da graça de Deus. Então, a lei aqui nem são os 10 mandamentos, né? Porque a pessoa usa assim, ó, tá vendo aí? Jesus está falando que não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Não está falando de 10 mandamentos, está falando da circuncisão, e era só ler 2 versículos antes, né? Mas tem que ler, né, doutor Augusto? Tem que estudar a Bíblia. Né? Exato. Nesse caso aqui tá bem claro que ele estava falando sobre a circuncisão, porque ele usa essa palavra, né? Senão talvez ele tivesse dito assim, olha, se vocês forem respeitar os seus pais, então vocês têm que cumprir toda a lei, mas não foi isso que ele disse. Olha, se vocês forem ser fiéis ao seu cônjuge, não adulterar, então, mas não foi isso, ele foi específico em falar sobre uma norma que não estava dentro dos 10 mandamentos. Eu acho isso muito curioso, porque tem tipos diferentes de normas, e assim funciona também no direito. E eu gosto muito disso, porque você pode classificar as leis por diversos critérios. E um deles é se é uma lei que ela te proíbe fazer uma coisa, ou ela pode ser uma lei que te obriga a fazer alguma coisa, ou pode ser uma lei que te permite fazer uma coisa. Veja que existem diferentes tipos de normas. E elas também têm diferentes tipos de valor no mundo jurídico. Então é importante a gente entender que norma a gente está lidando e ler todo o contexto. Né? Não adianta a gente pegar uma lei, ou que seja a Constituição, até mesmo vamos falar na Constituição, que é a lei maior do Brasil. Não adianta eu pegar a Constituição e ler ela inteira e eu não entender como se aplica aquilo no nosso dia a dia. Porque ela não fala do dia a dia, ela fala normas gerais. Tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto. Então, esse tipo de pergunta é muito interessante porque, veja, se você ler só aquele versículo sem entender o contexto, parece que você está... só para contextualizar ainda mais, a palavra lei ali no texto de Gálatas é a palavra do hebraico, ou do grego nesse caso, que faz referência a todo o Pentateuco. Né? Então, realmente, ele estava dizendo assim, olha, eu estou falando de uma lei que está dentro do Pentateuco, aquela lei que fala da circuncisão. Não era lei moral, como o doutor Augusto falou, até porque o próprio Paulo vai defender a guarda da lei moral. Agora, é muito importante a gente entender que não há oposição entre a graça de Cristo e a lei de Deus, como se uma anulasse a outra. Porque, veja, se a lei pudesse ser anulada, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Né? Do ponto de vista do direito, eu acho que funciona semelhante. Se a lei pudesse ser mudada, não precisava da pena, né? Era só mudar a lei e aí, ó, não, você roubou. Mas vamos fazer o seguinte, em vez de você pagar pelo seu crime, vamos dar uma mudadinha aqui na lei que fala do roubo e aí não se torna mais roubo, né? Se a lei existe punição e existe uma graça envolvida, né? Me ocorreu agora algo que eu não tinha nem preparado para falar, mas existe no direito penal um instituto chamado graça. Olha, então, não sabia disso aí, vou te explicar como é que funciona. Não sabia disso, não. Existe no direito penal. No direito penal, a gente está acostumado a falar assim, olha, é proibido matar, é proibido roubar. Mas não é assim que funciona. No direito penal diz assim, ele descreve um comportamento e define uma pena para esse comportamento. Por exemplo, roubar alguém, é tomar para si uma coisa alheia, móvel. Então isso é o crime de roubo que a gente conhece, é o furto. Sim. E aí define uma pena. Se você comete aquele crime, se o seu comportamento é igual àquele que está descrito, então isso gera o Estado ao direito de punir você com uma pena. Então vem o processo, a pessoa ali é condenada, 5 anos, 10 anos, 7 anos. E depois que ela está condenada, surge a possibilidade da graça. Graça é o perdão para o condenado. Para o condenado. Então existe uma norma que foi descumprida e a lei diz assim, olha, existe uma chance de você não precisar pagar por isso aqui. É o Instituto da Graça. Caramba, tá lá no direito no penal. caso do direito, quem daria essa graça? É chamado fato do príncipe, o Poder Executivo, o líder do Poder Executivo. É o presidente da República no caso do Brasil. Cara,
Interessante isso aí, eu não conhecia esse negócio da lei, mas veja, eu nem sei se eles imitaram a Bíblia, mas que parece muito com a Bíblia, porque o que é a graça também? A graça é a salvação para gente condenada, né? Porque segundo Romanos 6:23, ou 3:23, todos pecaram, e no 6:23 o salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos condenados à morte, até que Jesus vem e nos salva de graça, né? Eu quero até ler outro texto aqui, para confirmar a nossa crença a respeito da salvação, que é Atos 16, 30 e 31. Falando sobre Paulo ali na prisão, diz assim: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então, nós cremos na salvação, como Efésios fala, como Atos fala, nós cremos na salvação pela graça de Deus. Agora, a grande pergunta é: a graça de Deus nos isenta de guardar a lei? A lei de Deus foi abolida? Ela é uma lei que está ultrapassada? Veja, quando a gente olha para a graça, para a lei de Deus, a gente tem uma impressão que na lei não tem graça. Mas é interessante a gente ver o texto. Eu queria convidar você de casa, vocês aí, para a gente ir para o texto de Êxodo capítulo 20, que é onde estão os 10 mandamentos de Deus ali. Êxodo capítulo 20. Eu vou acompanhar contigo aqui. Tá, então fica com a minha Bíblia que eu tenho um texto aqui, eu marquei o texto aqui, ó. Êxodo capítulo 20. Nós vamos começar, os 10 mandamentos, ou o texto dos 10 mandamentos, começa no versículo 3, né? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas o contexto dos 10 mandamentos começa no versículo 1, que a gente chama de prólogo, né? Doutor, lê pra gente aí o versículo 1, por favor. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras. O 2 também. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha lá. Aí depois, no versículo 3, ele começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que Deus apresenta quando vai dar a sua lei é: eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e tal, e tal, e tal. Ou seja, a primeira coisa que Deus apresenta nos seus mandamentos é a sua graça. É como se ele dissesse assim: eu salvei vocês. É como se ele dissesse, ele está dizendo: eu salvei vocês do Egito. E agora que eu salvei vocês, eu vou dar 10 regras para vocês, 10 palavras, né? A gente chama de decálogo, são 10 palavras de Deus para a gente. Então, na própria lei de Deus existe graça, e não há essa separação entre a graça e a lei de Deus. Porque se fosse assim, doutor Augusto, seria mais ou menos assim, ó. Alguém foi perdoado, sei lá, esse Instituto da Graça que você falou aí, né? Uhum. Alguém foi perdoado e ele diz assim: puxa, eu cometi um crime, fui perdoado, eu vou cometer de novo o crime. Ou seja, agora tá liberado? Tá liberado. A graça me libera para quebrar os mandamentos? De jeito nenhum. E Paulo vai falar sobre isso, né? Se você está olhando aí, você quer fazer pergunta? Eu tenho uma pergunta que é referente à graça e é algo que aconteceu há um pouco tempo agora, inclusive assim, tá bem alta. O Júlio César de Santa Inês, tudo bem, Júlio? Diz assim pra gente: pastor, eu não sou evangélico ainda. Eu confesso que o que um pastor conhecido pregou, e aí eu venho falando, né, do que está aí em alta, me intrigou. Ele falou sobre viver a desgraça, quem não vive na graça. Afinal, vocês são seita mesmo ou não? Se não, por que essa confusão, pastor? Então, ficou muito famosa essa série aí, né? Que o pastor falava da desgraça, que seria viver em obediência a Deus. Na palavra dele lá, né, na série que ele fez, quem guardava a lei estava na desgraça. E eu achei estranho aquilo, né? Porque, veja, se os mandamentos de Deus são desgraça, então que tipo de parâmetro nós temos para seguir a nossa vida, né? Porque o código de Deus, os 10 mandamentos, eles são o nosso código de conduta, o que a gente não deve fazer e como Deus espera que a gente viva, né? Então, eu quero ler um texto aqui. Aliás, o livro de Romanos é muito importante para a gente entender essa questão. Mas eu quero ler Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Diz assim, Paulo está falando: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma.
De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Doutor Augusto, Entendi. você entendeu isso aí que ele falou? É Muito difícil de curioso. entender, não? Não, né? É bem curioso. Seria o equivalente a dizer assim, bom, depois que Jesus morreu na cruz, seria errado falar isso. Depois que Jesus morreu na cruz, não existe mais pecado. Não existe mais pecado, porque a lei não existe mais, a lei não vale mais. Então não tem mais pecado hoje em dia. Veja, se não tem lei, não tem pecado. Paulo é muito claro aqui, ele está dizendo, ó, pois sem a lei, o pecado está morto. Veja, é muito difícil você entender um mundo, pelo menos especialmente um cristão, entender um mundo onde não existe mais pecado. Porque se não tem mais pecado, por quem Jesus morreu? Ou será que ele morreu só pelas pessoas que estavam antes dele? Porque quando Jesus morreu, a lei foi abolida, então o pecado não existe mais. E se o pecado não existe mais, nós vivemos numa situação estranha, né? A gente vive numa situação estranha porque como é que a gente vai ser julgado? Como é que as pessoas do tempo que a gente vive vão se perder se não tem pecado a ser cometido? Sim, e inclusive, pastor, rapidinho, só Aham. cortando, essa sua fala, ela é extremamente importante porque o Manuel Alves, ele diz, eu sou pastor evangélico, respeito vocês, mas discordo sobre a lei. E é justamente o que o senhor está comentando. Ele Aham. diz assim, Jesus já cumpriu tudo, não vivo mais debaixo da lei. A gente nem sabe por onde começar uma resposta dessa, né? Vai falando aí. Não é que a gente não sabe por onde começar. Me parece que a visão de algumas pessoas não é completa sobre o tema. Aham. Em nenhum momento se diz que a graça não existe ou que a graça não tem valor e que todo mundo, se não conseguir obedecer à lei, está perdido. Aham. Eu não vejo isso sendo pregado nem pelos adventistas e, na verdade, não conheço alguma fé que prega exatamente dessa forma. Ou seja, se você não cumprir estritamente as leis, não tem salvação para você. Porque a nossa salvação ela é pela graça. Pela graça. Isso não dispensa o nosso compromisso de cumprir o nosso papel de cristãos, Uhum. representando o caráter de Cristo, que é exatamente cumprir a lei. Se Jesus cumpriu a lei, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, eu vou falhar, eu não consigo. Isso é fora da minha natureza cumprir toda a lei. Eu sei disso. Mas se Jesus cumpriu, eu não sou cristão, eu não sou um imitador de Cristo. Uhum. Eu vou procurar cumpri-lo, mas eu sei que vou falhar. Por quê? N fatores. Ou pela natureza pecaminosa, ou porque abri margem à tentação, ou porque estamos num grande conflito e Satanás está empenhado em me fazer cair. E se por acaso eu pecar, eu tenho a graça. Eu vou contar com a graça. Claro. Agora, doutor Augusto, essa sua fala de eu sei que vou falhar, ela também não está dando margem para tipo assim, não, eu posso pecar porque eu sou pecador. É algo que eu preciso buscar todos os dias, através do poder de Deus, forças para continuar escolhendo o que é certo, né? Claro, Porque às obrigado. vezes as pessoas usam essa fala para dizer assim, ó, tá vendo? Não, eu posso falhar. Então, hoje é aquela coisa de recompensa. Hoje eu mereço só uma falha. Só um pecadinho. Porque eu já passei a semana inteira obedecendo. É meio como se fosse isso, né? Não é por aí. Realmente não foi isso que eu quis dizer. Eu me lembro de alguns momentos que eu pude participar de uma cerimônia que a gente tem na igreja, que é a Santa Ceia. E na Santa Ceia a gente come um pão sem fermento. Muitas vezes eu me emociono na Santa Ceia quando eu como aquele pãozinho. E eu sinto meus dentes mastigando aquele pãozinho, sabe? Cortando, amassando e cada vez vai dissolvendo. E eu penso, estes são os meus pecados que estão machucando Jesus. Jesus diz assim, esse é o meu corpo. Lembra dele? Então, às vezes ali é uma chicotada, é um prego na mão de Jesus, é a coroa de espinhos, esses são os meus pecados. Então, a gente busca, claro, seguir os passos de Jesus, atendendo aos mandamentos, mas os erros, eles acontecem, as falhas acontecem. Agora, é interessante a gente ver o que Jesus falou sobre a lei, porque o pessoal está dizendo assim, olha, Jesus veio e cumpriu toda a lei, por isso eu não preciso mais cumprir. Aí Jesus diz lá, fazendo referência a isso que o pessoal falou, em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Veja, se Jesus não veio abolir, o que isso significa?
Gente, isso é língua portuguesa, né, gente? Se ele não veio abolir, é porque ele não veio fazer com que este código de leis deixasse de existir. Ele veio cumprir a lei no sentido de que ele era aquele que viria se sacrificar no nosso lugar. E aqui tem uma coisa muito importante. É verdade que aqui engloba os 10 mandamentos. Mas quando Jesus fala que ele não veio cumprir, abolir a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir, é porque parte da lei, não só os 10 mandamentos, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, dizia que viria um cordeiro no futuro, lembra? O cordeirinho morria todo dia lá no santuário, e aquilo era lei, porque era lei cerimonial. Jesus veio e cumpriu a lei cerimonial. Como? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou lá em Marcos capítulo 2. Então, Jesus cumpriu a lei no sentido de que aqueles cordeirinhos não precisam mais morrer. Jesus morreu no lugar. Mas o próprio Jesus, ele evocou a lei de Deus várias vezes, quando ele condenou o adultério, quando ele condenou o assassinato, quando ele condenou o ódio, e você vê os discípulos dele guardando a lei depois que Jesus morreu. Eu vou já mostrar uma coisa aqui, mas eu sei que você quer falar aí. Eu quero só mostrar esse presente lindo que você pode já receber na sua casa, inteiramente de graça, porque esse presente é para motivar o seu coração a estudar cada vez mais a palavra de Deus. Bíblia fácil, a Bíblia pode sim ser fácil, e essa revista vai ajudar você a compreender as verdades da Bíblia. Axa, já gostei, quero esse presente. Afinal de contas, né, de graça, eu quero. É só você pedir pelo nosso WhatsApp no 12981510081. Diga eu quero meu presente, e nós vamos retornar o contato para você, tá bom? Lembrando, de graça, gente. Então já pede esse presente, eu tenho certeza que você vai amar. Mas ó, quando chegar na sua casa, não é para deixar lá em cima da mesa, ficar feliz porque eu achei que era só uma promessa falsa, realmente eles mandaram, e deixar guardado, não. É para você abrir e de capítulo em capítulo entender o quanto Deus te ama e a verdade que está na palavra dele, que através do poder dele nós podemos ir seguindo, no processo, um dia de cada vez até que ele volte, tá bom? Já peça o seu presente. Olha aqui o que eu quero mostrar para vocês. Veja, se você disser assim, Jesus morreu e ele aboliu os 10 mandamentos, não precisa mais guardar. Aí a gente precisa explicar, por exemplo, Lucas capítulo 22 ou capítulo 23, a partir do versículo 53. Lucas 23, 53. Diz assim: Então desceu, envolveu num lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro com o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Aqui tem várias coisas nesse texto que são interessantes. Primeiro, essas mulheres vinham andando com Jesus já há algum tempo. Bem, Jesus, que foi aquele que instituiu, por exemplo, o sábado nos 10 mandamentos, ele deveria ter dito para aquelas mulheres, depois que eu morrer, pode me balsamar no sábado, porque acabou esse negócio, eu cumpri a lei. Mas Jesus não falou isso. Quando essas mulheres foram lá, elas guardaram o sábado, segundo os 10 mandamentos, segundo o 4º mandamento, mesmo depois da morte de Jesus. Aí a pessoa vai dizer assim, pastor, mas isso está errado, porque isso aqui aconteceu logo depois que Jesus morreu. Ele aboliu quando ele ressuscitou. Só que o livro de Lucas foi escrito mais de 35 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, Lucas, que era discípulo de Paulo, já deveria saber que isso não era mais importante depois da morte de Jesus. Mas você vai encontrar em todos os evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, os 10 mandamentos sendo tidos como válidos mesmo depois da morte de Jesus. A morte de Jesus não invalidou os mandamentos. Pelo contrário, ela confirmou. Porque, eu repito, né, doutor Augusto, se os 10 mandamentos pudessem ser anulados, Jesus não precisava morrer. Não precisava morrer e não existiria pecado. Exatamente. Acho que essa é a grande questão. Hoje, não precisa nem você ser de uma igreja evangélica para você saber que existe a lei, existem mandamentos que precisam ser cumpridos. Tem algumas igrejas que definem regras, por exemplo, para o que a gente chama de remoção ou pecados de morte, que se chama por aí em alguns lugares.
mas eu não conheço nenhuma que diga assim, tudo é permitido, você pode, se a lei do seu país permite, você pode também. Todas elas trazem, de alguma forma, essa ideia do cristianismo, de você fazer o bem, de você não fazer o mal ao outro, não roubar, não matar, não adulterar, enfim. Regras que estão lá contidas, né, dentro dos 10 mandamentos. E não é só por causa da questão moral por trás disso, ou por causa da questão da lei pública, da lei civil, mas tem a ver, sim, com a questão do mandamento bíblico. Então, parece que tem que deixar muito claro uma separação entre a função dos 10 mandamentos hoje e a função daquela antiga lei cerimonial na época que realmente não faz mais sentido continuar sendo cumprida. E eu acho que esse é o ponto, doutor Augusto, porque as pessoas parece que ainda não entenderam a função da lei. Porque quando a gente fala assim que os 10 mandamentos estão em vigor, nós não estamos dizendo que os 10 mandamentos servem para nos salvar. Para que servem os 10 mandamentos? Nós lemos aqui Romanos capítulo 7, né? Os 10 mandamentos, eles mostram o pecado e nós vamos atrás daquele que nos tira do pecado. A metáfora do espelho é muito importante, né? Então, os 10 mandamentos são como um espelho. Você chega em casa lá, você olhou no espelho, você viu o seu rosto sujo. O que você faz? Você pega o espelho e fica esfregando assim? Não, você não vai limpar o rosto com o espelho. Quando você vê que o seu rosto está sujo, você vai até a pia e lava o seu rosto. A lei de Deus é o espelho que nos mostra o nosso erro. Então a gente olha para a lei e diz, puxa, eu sou egoísta, eu estou adulterando, eu estou desonrando meu pai e minha mãe, eu estou tendo outros deuses. O que eu faço para resolver isso? Não é a lei que resolve o meu problema. Eu vou para Jesus e a graça dele me salva. Então, quando a gente entende a função da lei, a gente consegue entender que não há oposição entre a graça e a lei e que a graça de Deus nos leva a guardar a lei. Bem, você está olhando aí para o seu celular, você quer falar? Porque quero, pastor. Eu não quero falar assim sem parar, mas tem muita coisa para falar. Sim, é porque tem muitas participações aqui. Eu quero muito agradecer todos vocês que vão chovendo participações, a gente fica muito feliz. Isabela Queiroz, eu sou ex-membra da Assembleia, hoje sou adventista. A sensação que eu tenho é que quem é contra a lei coloca Deus e Jesus contra o outro, mas eles são um só, certo? Eles são um como Deus, né? São 3 pessoas separadas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são um em propósito, são um como o nosso Deus, e realmente não há oposição entre a lei e a graça, entre Deus, o Pai e o Espírito Santo. Eu estava procurando um texto aqui e eu encontrei. Colossenses 2, a partir do versículo 14. É aqui. Não permitam... É esse mesmo. Ó. Colossenses 2, a partir do versículo 14, diz assim: e cancelou, a partir do versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Eu não sei como não apareceu essa pergunta ainda, Iax. Deve estar por aí, mas eu já vou adiantar aqui, porque alguém vai perguntar assim, pastor, Paulo falou aos Colossenses que Jesus cravou a lei de Deus na cruz. Veja, a gente tem até que ter cuidado na hora de falar, né? Porque, assim, às vezes a gente se empolga, mas é preciso ler o texto. Né? Você não pode interpretar o texto sem ler o texto. Então, vamos ler de novo o que Paulo diz? Colossenses capítulo 2, versículo 13. Paulo está falando sobre pecado e tal. E ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida. Vamos lá. Que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu. O que foi que ele removeu? A escrita da dívida, certo? Pregando-a na cruz. Para ficar mais contemporâneo, a gente poderia chamar isso aqui de nota promissória. Não fica contemporâneo nota promissória, né, gente? Hoje em dia quase que não se usa, mas a nota promissória ainda existe. Tá em vigor. Tá em vigor, tá né? na lei. No nosso tempo, né, gente? Eu nunca pensei que eu ia falar um negócio desse. Mas no nosso tempo... Cheque pré-datado. Eu lembro muito bem que eu ia lá na vendinha perto da minha casa e a minha mãe dizendo...
bota lá na nota promissória. O que era a nota promissória? Era uma garantia, ou é, né? É uma garantia que você vai pagar alguma coisa. Então, para os jovens que estão assim, gente, eu vou falar isso, eu vou falar. Para os jovens que estão nos assistindo, era um papelzinho onde você colocava o valor da sua dívida e assinava dizendo assim, eu vou pagar. É uma promessa, por isso que fala Uma promessa. Eu prometo pagar. Prometo pagar. O que Paulo está falando aqui era de alguma coisa que era uma nota promissória da dívida que seria paga depois na cruz. O que era a nota promissória? Ele explica que eram as ordenanças. Ou seja, era aquela história de todo dia matar um cordeirinho para poder perdoar os pecados. O pecado do pecador era perdoado pelo cordeirinho que morria? Não. Ele só representava uma nota promissória do pagamento que viria depois. E onde é que veio o pagamento? Na cruz. Na cruz. O que foi que Jesus cravou na cruz? Não foram os mandamentos, porque ele nem fala de mandamento aqui em Colossenses 2. O que ele cravou na cruz foram todas aquelas notas promissórias de milhares de anos de pessoas matando o cordeirinho que agora não precisavam mais morrer. É como se Jesus dissesse assim, ó, me dá essas notas promissórias todas aí, ó. A Maria, o João, o Josué, Moisés, todo mundo foi perdoado com o sangue daquele cordeirinho lá. Agora eu vou pagar a dívida de todo mundo, me dá aqui. Aí ele pega as promissórias e crava na cruz, como tendo dito, e como ele disse, está pago. Então, Colossenses capítulo 2, 13 e 14, não está falando dos 10 mandamentos. E a gente precisa respeitar o contexto da Bíblia, porque senão a gente começa a criar um monte de ordenança, um monte de conceito, de teologia que não existe na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que diga que os 10 mandamentos estão anulados. Como é lindo isso, pastor. Muito obrigado. Está muito claro agora. Pois é. Não, realmente, essa leitura, né, essa nova visão a respeito desse tema, nova para mim. Deixou muito claro, né, muito evidente que se trata ali simplesmente dessas ordenanças, dessas dívidas ali que estavam escritas ali. Eu lembro que eu quando eu era criança, teve um evangelismo lá perto da minha casa, numa tenda, assim, né? O cara armou uma tenda, era evangelista, e chegava nesse tema sobre a lei de Deus, e ele dizia assim, aqui está a chave do meu carro, e quem me trouxer um texto aqui que diga que os 10 mandamentos foram anulados, vai levar o meu carro. E eu era criança, eu ficava dizendo assim, meu Deus do céu, esse cara vai perder o carro dele. Mas ele fez isso várias vezes, por quê? Porque não tem nenhum texto. Qual o texto que as pessoas levavam? Esse aqui, de Colossenses 3, 2, 13 e 14. Mas é só você ler com calma e você percebe que não está falando dos 10 mandamentos. Agora, Axel, eu vou fazer uma pergunta para a gente aqui. A gente está falando aqui de lei. A lei nos salva, sim ou não? Justamente a pergunta da Aline Garcia. Gente, eu quero saber de onde é que esse povo tirou que os adventistas acreditam que a lei salva. Ela está concordando aqui de que a lei não salva. Agora, falando de lei, antes de responder, viu, doutor Augusto, se a lei salva ou não salva, parece que não tem só uma lei não, pastor. Você leu a Bíblia aí direito? Por quê? O Rodrigo Cortez, ele tem uma pergunta, uma dúvida que ele diz, a igreja evangélica tem um tipo de lei, a igreja católica tem outra. E aí, quem está dizendo a verdade, pastor? E de onde vem a ideia dessas leis? Então, tem mais de uma lei na Bíblia, é isso? Então, nem é a igreja... Eu nem te respondi a pergunta que você me fez. Nem é a igreja evangélica que fala a verdade, nem é a igreja católica que fala a verdade. Quem é que fala a verdade, gente? É a Bíblia, né, pastor? É a Bíblia, né? Jesus falou lá em João 17, a tua palavra é a verdade. Então, pastor, quem é que fala a verdade? É a Bíblia. E quantas leis existem? Eu acho que ele está falando assim da diferença do como é que fala lá dos católicos, que é o... Tem o... me fugiu a palavra agora. Não, do catecismo. Catecismo, né? No catecismo católico tem uma lei e realmente ela é diferente da lei de Êxodo 20, né? Porque lá na lei do catecismo você tem guardar domingos e festas, você não tem o mandamento que fala de adoração de imagens, né? Então é uma lei diferente. Como é que eu posso encontrar a lei verdadeira? É só você ir em Êxodo, capítulo 20. Que inclusive na igreja católica, na Bíblia A católica, Bíblia católica tá desse jeito tem aqui. desse mesmo formato, Êxodo 20. Talvez como é o nome do irmão aí que fez a pergunta? Rodrigo Cortez. O Rodrigo conheça o catecismo.
E no catecismo, realmente, os 10 mandamentos estão um pouco diferentes. Mas aquilo não é a Bíblia está aqui. Se você, Rodrigo, é católico, por exemplo, pega aquela sua Bíblia grandona, abre em Êxodo 20, você vai ver os 10 mandamentos do jeito que eles foram escritos pelo dedo de Deus. Isso que eu ia falar, pastor, que ainda que o catecismo tenha essa mudança, só que o Êxodo 20 foi escrito com o próprio dedo de Deus, então não tem como haver mudança. Poxa, que interessante, que interessante esse seu comentário, porque ele me lembra de um tema do direito, de novo, Fala aí, né? fala aí. Olha, Eu acho que, em partes, meu papel aqui é eu fazer tô quase esse... migrando para estudar direito, É. porque eu tô vendo muita Bíblia Não, nesse direito. Mas eu acho muito interessante. Você sabe que eu já te dei a palavra, que você Claro. É porque a gente se empolga. Eu tô estudando, né? Tô fazendo doutorado e o meu orientador, ele estuda filosofia do direito, né? Ele me colocou num grupo de filosofia do direito. Aí eu disse, doutor, professor, não conheço nada disso aqui, eu tô boiando, que era um monte de advogado conversando Aí ele disse, não, lê esse livro aqui. Tá, botou um livro lá de filosofia do direito. E eu fui pesquisar um pouco, cara, quando eu vi a grade do curso de direito, eu disse, misericórdia, não dá pra mim não. É muita coisa, né? Não, mas o senhor é estudioso. Mas não tem nada a ver com a nossa resposta. Vai Eu lá. ia tirar de letra. Vai lá. Tem um pouco a ver, porque um dos pensadores da filosofia do direito foi Hans Kelsen. E ele fala assim, olha, as normas, todas elas estão subordinadas à Constituição. E para ela ter validade, ela tem que ser formada na maneira que a Constituição diz. Então, vamos supor que vem uma lei federal. Ela é formada de uma forma, tem um procedimento para ela ser criada. Esse mesmo procedimento tem que ser obedecido para ela ser revogada, para ela ser cancelada. Então tem a ver com o que você falou. Deus foi lá e escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra, né, dando a entender, isso aqui é irrevogável, isso aqui vem da minha mão. Você acha que seria uma coisa tácita? A gente estaria debatendo se a lei foi revogada hoje em dia? Ele não teria sido muito óbvio e claro, ou riscando, ou apagando, ou entregando uma outra lei no lugar, escrita também com os dedos, ou pelo menos uma forma que fosse muito clara, né, de que aquela lei anterior não valia mais? Eu acho que vale a pena, Axel, eu não sei se alguém puxou aí esse assunto, mas vale a pena a gente ler o texto de Jeremias, capítulo 31, porque, inclusive naquela série que citaram daquele pastor famoso, Sim. ele dizia assim, na nova aliança não tem mais a lei de Deus, na nova aliança é só a graça de Deus. Então vamos ler o texto da nova aliança, para ver o que diz. Olha lá, é Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34. Diz assim, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E aí, olha o que a nova aliança significa. A nova aliança é a seguinte, Deus tinha escrito a lei em 2 tábuas de pedra, mas essas tábuas se perderam, a gente não sabe onde é que estão essas tábuas de pedra. Aí o que é que Deus diz? Então vamos fazer uma nova aliança? Vamos, Senhor, na nova aliança é graça, não é graça, graça. É graça, é graça. E por causa dessa graça eu vou escrever a lei no seu coração. Então é assim, a lei não está só numa tábua agora não, está no coração de cada ser humano. Então amigos, se alguém disse para você que na nova aliança não tem a lei de Deus, diga assim, mas na Bíblia está dizendo que na nova aliança, Jeremias 31, ele escreveu a lei no nosso coração. Então não existe anular a lei de Deus na nova aliança ou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque a lei de Deus é resquício ou é representação do seu caráter. E a lei de Deus, ela tem princípios eternos. Mas como assim? Será? A lei de Deus não foi só em Êxodo 20? Não, você vai lá para Gênesis capítulo 4. Por que Caim foi condenado se não tinha lei de assassinato? Né? Tá lá, Caim foi condenado. Você vai para Êxodo capítulo 16, tem gente lá guardando o sábado antes de Êxodo 20. Então, a lei de Deus, você vai encontrar os 10 mandamentos sendo cobrados em seus princípios antes de Êxodo 20. Por exemplo, lá naquele momento que Moisés está no alto da montanha recebendo a lei, o povo é condenado porque adorou o bezerro de ouro lá embaixo. Quebraram o primeiro e o segundo mandamento. Então, os mandamentos de Deus já existiam desde sempre, e eles só foram escritos ali no monte com Moisés, escritos pelo dedo de Deus e colocados em tábuas de pedra, o que já é bem significativo, né? Sim. Não foi um papel, Deus não colocou no papel, não colocou na areia, ele colocou em 2 tábuas de pedra escrito pelo dedo dele. Né? Sim. Pastor, a Luísa Coelho, ela diz assim, pastor, o que
E o que se faz com o véu que se rasgou? Não existe mais separação. Não preciso mais matar cordeiro. Gente, Agora assim tem... vocês facilitam a minha vida, gente. Eu nem tenho lembrado desse argumento aí, ó. Mas vamos lá, Mateus capítulo 27, é isso, né? Mateus capítulo 27, Jesus está diante de Pilatos, a crucifixão é por aqui, a morte de Jesus, eu acho que é aqui. Aqui, mais profundo, salvá-los. Deixa eu ver se eu encontro esse texto. Está aqui, ó, 51. 51. Isso aqui, Mateus 27, 51. Vamos ler a partir do 50. Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. O que significa o véu se partindo de alto a baixo? O que é que esse véu separava? Essa é a pergunta. De novo a função, né? Qual a função do véu? Qual é a função do véu? Ele separava ali o lugar santo do lugar santíssimo. Exatamente. Como é que acontecia o sacrifício? O sacrifício acontecia na porta do templo. Nesse momento já era um templo construído, né? A porta do templo, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue no véu, e uma vez por ano o sumo sacerdote passava daquele véu e ia para o lugar santíssimo fazer expiação pelos pecados. Tudo isso representava Jesus. O cordeiro representava Jesus, o sangue representava o sangue de Jesus, o sacerdote representava Jesus e o sumo sacerdote representava Jesus. Quando Jesus morreu, todo aquele ritual deixou de ter função. E como foi que Deus revelou isso? Rasgando o véu do santuário. Agora não tem mais barreira, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais desses rituais. É só mais um exemplo de que a lei que foi abolida na morte de Jesus foram as leis das ordenanças, aquelas que falavam sobre morte de cordeiro, sobre circuncisão e tudo mais, não a lei de Deus, porque a gente continua vendo os 10 mandamentos sendo guardados pelos discípulos depois da morte de Jesus. E aí, pastor, eu quero pegar um gancho nessa sua fala, porque o Douglas Meirelles, ele diz assim, ó, eu me questiono, se por causa da graça de Cristo a lei não me por que ainda existe pecado? Segunda pergunta, não era para todos estarmos já salvos? A graça não é o suficiente? Eu sei que a gente já comentou sobre isso aqui, mas acho importante, pastor, a gente reforçar mais uma vez, porque é um assunto que parece que quanto mais fala, tem gente que fica com mais dúvida, em vez de ter mais clareza no que a Bíblia já está falando, né? A gente precisa de um código de leis, porque se não tem um código de leis, a gente não tem parâmetro para salvação. A gente não tem parâmetro para o julgamento. A Bíblia diz que haverá um julgamento final. Mas agora eu vou deixar para você, porque eu já arrisquei falar de direito uma vez. Uma vez eu vou contar uma história. Tem quanto tempo aí? Eu tava... Tem tempo. Não deixa eu esquecer, que essa história não tem nada a ver, mas eu lembrei. Eu estava numa igreja e tal, aí eu fui dar um exemplo da medicina, né? Comecei a falar, não sei o quê, a medicina, barará. Aí, de repente, levantou a mão um irmão assim, era na sala de escola sabatina. Pastor, é que eu sou médico. Na hora que ele falou isso, cara, mas me deu um gelo assim, eu disse, meu Deus, o que foi que eu falei? E realmente ele me corrigiu, eu tinha falado um absurdo da medicina lá. Então, eu tava falando do quê? Do tribunal, né? Assim, um julgamento. É possível um julgamento sem um parâmetro, assim, sem ter algum tipo de lei que vai ajudar a julgar, né? Como é? Não, tem que ter alguma coisa. Eu até mencionei que tem vários tipos de normas. Algumas proíbem um comportamento. Então, a pessoa teve aquele comportamento proibido, vai ser julgada por causa disso. Algumas normas obrigam um comportamento, a pessoa não teve aquele comportamento, vai ser julgada por isso. Então tem que ter a lei, não tem como você ter um tribunal, ter um julgamento sem uma regra, né? Não seria um tribunal completamente de exceção. Sim. Me parece, pastor, que assim é intimamente interligado. A graça só precisa existir porque tem uma lei. Exatamente. Jesus só precisou morrer porque tem uma lei. Se a lei de Deus, eu vou reforçar isso, se a lei de Deus pudesse ser mudada, ele não precisaria vir morrer. É porque existe a lei, você foi muito preciso agora, doutor Augusto, é porque existe uma lei em vigor que nós precisamos da graça. Por quê? Porque se não existisse graça, todos nós estaríamos condenados pela lei de Deus. Por quê? Porque todos nós cometemos pecados.
Ou você não comete pecado, você de casa? Todos nós cometemos pecados. E porque nós cometemos pecados, nós precisamos daquela graça que nos perdoa do pecado. Veja, a função da graça não é nos isentar da guarda da lei. A função da graça é nos perdoar quando nós quebramos a lei. E essa graça de Cristo foi revelada na cruz do Calvário, quando ele morreu no nosso lugar. Então, dizer que não tem lei é você invalidar, por exemplo, o Apocalipse. Eu abri aqui no Apocalipse, tem vários textos que falam sobre um julgamento de Deus. Né? Você vai em Apocalipse capítulo, por exemplo, capítulo 14, a partir do versículo... eu vou ler aqui o versículo 7, diz assim: Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Haverá um julgamento. Mas como é que a gente vai julgar? E o doutor Augusto falou que muito legal. Como é que Deus vai nos julgar se não tem um parâmetro de julgamento? O parâmetro de julgamento é a lei de Deus. Então, não existe a possibilidade da gente dizer que a lei foi anulada. Não tem um versículo bíblico para isso. A gente só precisa entender qual é a função da lei. Agora, eu tenho uma coisa comigo, assim. No mundo evangélico, quando falam da lei de Deus, eles não estão se referindo aos 10. A fala sempre é apontada para um mandamento especial. Porque você vai em qualquer igreja por aí, você não vai ver ninguém dizendo assim: pode adulterar agora, pode matar, pode desonrar pai e mãe, pode ter outros deuses. Você não vai ver ninguém dizendo isso. Eles estão apontando para o 4º mandamento da lei de Deus, que é a questão do sábado. Esse mandamento é que incomoda. Mas esse também não foi abolido, nenhum deles foi abolido. Né? Sim, com certeza. Inclusive, a Tainá Mirella faz uma pergunta aqui, ela fala, pastor, mas engloba também o doutor Augusto. Ela diz assim, pastor, as leis humanas existem, então, porque é uma extensão do que Deus propôs? Aí ela diz, é por isso que existe advogados, juízos, etc. Essa linha de pensamento dela está correta? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? E aí, pastor? Eu não sei do ponto de vista das leis do direito, no nosso direito vem do direito romano, né? Do direito romano. Do ponto de vista de Deus, não é uma extensão do que ele propôs. A lei de Deus é a extensão do que ele é. Ok? Então, Deus, ele é um Deus fiel. Por isso que ele diz, não adulterarás. Deus é um Deus que ama o outro. Por isso que ele diz, honra teu pai e tua mãe. Então, a lei de Deus é uma extensão do caráter dele. E quando a gente nega a lei de Deus, a gente nega o caráter de Deus. Ai, gente, eu quero... é porque o tempo já acabou, mas só mais 30 segundinhos, pode ser? E aí, no ponto de vista do direito? Eu diria que no Brasil tem influência, sim, das normas religiosas. O Brasil é um país, assim, de origem, né, religiosa, então, do ponto de vista do Brasil, sim. Mas não é em todos os países, tem diversas localidades que nem têm essa mesma... fé e também tem leis lá. Mas o importante é, como o pastor falou, a lei de Deus é uma extensão do seu caráter, uma expressão do seu caráter. Pois é, o nosso tempo acabou, eu sei que você acabou, queria tinha outros mais textos pelo menos aqui, uma acabou, hora. né, Pois gente? acabou. Mas olha, eu vou falar mais uma vez com a nossa diretora, porque já vem aí um segundo tema desse daí. Presente para você, Bíblia Fácil. Você pode pedir agora pelo nosso WhatsApp 12981510081. E é bem rapidinho que a gente vai se despedindo. Doutor Augusto, muito obrigada. Aprendi muito hoje aqui. Muito legal, viu? Foi muito legal. Obrigado pelo convite, foi uma alegria estar com vocês. Eu aprendi também bastante, pastor. Muito obrigado. Amém. Pastor Felipe Amorim, até semana que vem. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Tchau, tchau.